Olá, estamos começando mais um programa da OAB Blumenau e hoje o destaque é para a Comissão de Prerrogativas, Defesa e Assistência. Estão conosco a coordenadora da comissão, Adriane Tim, e o presidente da subseção, Romualdo Paulo Martinhac. Obrigado pela presença de vocês aqui, sejam bem-vindos. Obrigada, Alexandre. Tudo bem, doutor Romualdo? Tudo bem, obrigado. Tudo certo. Doutora Adriane, quais são as principais atribuições dessa comissão? Bom, o objetivo principal da comissão seria assistência, no caso o apoio ao advogado, junto às instituições onde ele deve representar os seus clientes. Sim. Quais são as prerrogativas que tanto se falam que é importante que sejam respeitadas, sejam trabalhadas? Acesso aos documentos de processo, acesso aos processos em alguns casos independentes de procuração, em casos que não houver sigilo, acesso ao judiciário em si, conversas desde com o juiz, Ministério Público, ser bem atendido por todos os funcionários públicos, Enfim, ter uma forma de atender bem o seu cliente e de forma destemida. Doutor Romualdo, eu acompanho o trabalho da OAB Blumenau e a diretoria tem uma busca constante pela essa defesa aí, da garantia das prerrogativas dos advogados. É uma missão da atual direção. Sem dúvida, é uma missão e eu digo sempre que a primeira missão da OAB como instituição é defender as prerrogativas dos advogados. A OAB, nós sabemos, ela tem um papel muito maior, inclusive de atuação na sociedade, mas a OAB existe primeiramente como uma instituição de classe e que atua na defesa do advogado para defender as suas prerrogativas. E é importante já salientar que defesa de prerrogativa não é nenhum privilégio. Defesa de prerrogativa, que muitos confundem, acham que está se dando um tratamento privilegiado aos advogados, na verdade é uma defesa da cidadania, porque você busca proteger também o cidadão, o cliente que o advogado defende. Então, por isso que nós dizemos que quando se viola uma prerrogativa, na verdade está violando a cidadania, está violando muitas vezes um direito do cidadão que é defendido pelo advogado. Então, não se pode confundir prerrogativa com privilégio. Prerrogativa é para que o advogado possa atuar com destemor, possa atuar de forma corajosa, sem medo de desagradar quem quer que seja, na defesa do seu cliente. É importante dizer que o advogado está no mesmo nível dos demais operadores do direito. É uma questão que é importante salientar que está na mesma posição, né? Exatamente, não existe hierarquia entre qualquer membro do Poder Judiciário, o Ministério Público e o advogado. Todos fazem parte da operação do direito e devem trabalhar pela justiça. Como é que está a situação aqui em Blumenau? Como é que está a demanda de trabalho com relação ao respeito ou, entre aspas, ao desrespeito a essas prerrogativas? Tem muita demanda? Sempre temos alguma demanda, mas na maior parte dos casos a gente consegue resolver com uma boa conversa entre o Poder Judiciário, eventualmente o Ministério Público e os advogados. Sempre a gente acaba conseguindo uma boa conversa e conseguimos chegar a um intento bom entre as partes. Essa é a sua visão também, doutor Romualdo? Sim, nós procuramos, a OAB como instituição, manter esse diálogo permanente com o Judiciário. Então, existem questões pontuais, obviamente que também a gente não pode ignorar que pode haver eventuais abusos, mas... então, nesse trabalho preventivo, num diálogo permanente dentro do que diz a Constituição Federal, que nós fazemos parte do mesmo sistema de justiça, então, Poder Judiciário, Ministério Público e Advocacia trabalhando em conjunto de forma harmoniosa para o bem da justiça, para que a justiça, o sistema de justiça funcione adequadamente em prol do cidadão. Doutora Adriane, e os advogados, eles têm clareza dos direitos que eles têm nessa linha de atuação, nessa conversa que eles precisam ter com os demais segmentos? Qual é a sua avaliação? Eles têm conhecimento e que tipo de atividade que a comissão pode fazer para dar ainda mais visibilidade a esses direitos? Eu acho que atualmente a gente já tem evoluído bastante nessa questão de... importante dizer que há 3 anos atrás, quando a gente começou,
existia muitas situações assim que realmente a gente via um certo desconhecimento, mas hoje em dia já há uma divulgação, já há um bom trabalho em relação a isso, inclusive da OAB Nacional e da nossa parte aqui em Blumenau bastante, a gente já fez bastante reuniões, né, com os advogados e várias conversas. Eu acredito que hoje em dia está bem mais interessante do que foi há 3 anos atrás. E nós até, me permite, né, implantamos, né, Adriane, na nossa gestão, na entrega, antes da entrega das carteiras para os jovens advogados, nós fazemos, num dia antes, naquela semana, uma palestra, uma conversa com esses jovens advogados, os que vão receber a carteira, para que antes deles se tornarem advogado, ou receber a carteira de advogado, eles tenham essa noção também, né, das prerrogativas e que possam exercer esse seu direito, né, com conhecimento, conhecendo o que diz o nosso estatuto, né, em sua defesa. E o canal é direto, né? Então, na verdade, a reclamação ela é feita, ela cai no e-mail da secretaria e no e-mail da comissão. Então, é um canal completamente direto, é bem acessível e muito fácil de se ter acesso. Como é que funciona, para explicar quem está nos assistindo, como é que funciona? Então, o advogado se sente prejudicado, se sente lesado, como é que ele tem que fazer? Ele entra em contato por esses canais, é isso? Ele entra geralmente em contato nesses canais através do e-mail, mas muitas vezes nós recebemos ligação direta, tanto eu no meu celular como o Dr. Romualdo recebe, e como eu falei no início, muitas vezes uma boa conversa com aquele órgão onde está ocorrendo alguma demanda, no momento mesmo se resolve. Já aconteceu inúmeras vezes essa questão de se resolver na hora, porque às vezes os ânimos também estão exacerbados e uma boa conversa de alguém que não está, né, que às vezes começou entre advogado, que não está envolvido, às vezes começou a conversa entre o advogado e alguma pessoa da instituição e a conversa começou já meio, né, de torta, assim, daí a gente conversa e é bem tranquilo. No restante seria através de e-mail, aí a gente marca reuniões, a gente envia alguns e-mails, inclusive eles nos solicitam algumas posições e a gente responde no e-mail e eles utilizam, inclusive, às vezes em processos. E nessa forma é bem tranquilo. Importante ressaltar, doutor Romualdo, que buscar a garantia dos direitos dos advogados, mas não passar a mão na cabeça de um advogado que eventualmente cometa algum deslize, algum excesso. É importante ter essa clareza também da responsabilidade da diretoria da OAB. Sem dúvida. Nós temos o nosso código de ética, então, da mesma forma que nós temos direitos assegurados pela lei, pelo estatuto da OAB, nós temos o nosso código de ética que prevê punição para aqueles colegas que infringirem, né, alguma norma ético-disciplinar prevista, né, no nosso estatuto. E a OAB atua das duas formas, né? Então, ocorrem, né, situações em que a gente recebe a denúncia, por isso é importante fazer esse filtro, né, de que em tese seria de violação de prerrogativas, e quando a OAB como instituição, a comissão vai verificar, muitas vezes não o próprio advogado cometeu abusos ou exageros, né, e aí a gente tenta esclarecer e separar a situação, né? Então, há situações, né, por exemplo, um exemplo que acontece raramente, mas pode acontecer, de um advogado preso. Então, da mesma forma, né, eu já tive algumas oportunidades visitando o colega na prisão, verificando se ele precisa de algum atendimento, mas constatado depois, verificado qual o motivo da prisão, por que esse colega foi preso, pode-se constatar uma infração ético-disciplinar e que vai se abrir um processo ético-disciplinar contra aquele colega. Então, né, são situações que a OAB não passa a mão na cabeça de ninguém que cometeu alguma irregularidade. Então, estamos encaminhando o encerramento. Doutora Adriane, então, mais uma vez reforçar, a senhora falou agora há pouco, o advogado está com alguma dúvida, entra em contato com a OAB Blumenau, que pelo menos vai tirar essa dúvida se o direito foi violado, se o direito não foi violado e de que forma pode resolver um eventual impasse. Exatamente. E esse contato pode ser através do e-mail no próprio site, que vai para prerrogativas e com cópia para a comissão, pode ser através dos telefones no site, telefones da secretaria, que a Roberta já nos passa.
E muitas vezes, inclusive, eles, como a gente hoje já tem bastante conhecimento, acaba que eles ligam para o próprio celular meu pessoal mesmo, que também eu não tenho problema nenhum em atender, que eu acho que a gente está aí para isso, é para servir o nosso advogado, para que realmente eles sejam apoiados nas suas prerrogativas. Ok, doutora Adriane Tim, coordenadora da Comissão de Prerrogativas, Defesa e Assistência, Dr. Romualdo Paulo Marciniak, presidente da OAB Blumenau. Obrigado por esse bate-papo aqui. Obrigada a você. Obrigado. Esse é mais um programa da OAB Blumenau, sempre dando visibilidade ao importante trabalho desenvolvido pelas diversas comissões. Até a próxima!